No mais, amigos, a partir de agora, teremos uma rodada de entrevistas com os vereadores aqui do município de Eusébio. E para abrir esse leque de entrevistados, ao meu lado hoje, o vereador de primeiro mandato, Jackson Abreu, que vai responder aqui algumas perguntas, contar um pouco da sua trajetória política. Jackson, muito obrigado por ter aceito o convite. E aqui eu já lhe faço a pergunta que certamente quem lhe acompanha nas redes sociais, na sua vida pública, deve ter se feito essa pergunta em algum momento. Como é que foi esse seu encontro com a política? Eu tenho uma política na minha vida desde criança, né? Que meu pai foi 28 anos vereador, como a grande maioria do povo sabe. Então a gente viu sempre aquele dia a dia do meu pai e da minha mãe, sempre ajudando o povo chegava precisando de ajuda, naquele tempo não tinha a facilidade que era hoje, né? A pessoa para ir se consultar tinha que ir para Fortaleza e o meu pai sempre estava à disposição. Minha mãe ia na casa da gestante, então, tirava os pontos. Então a gente foi vendo aquilo, todo aquele trabalho deles e a gente já foi crescendo com isso, com a vontade de ajudar o próximo. Quem foi então a pessoa que mais incentivou a entrar na política? Foi seus pais? Alguém da família? Marquinhos, primeiramente, já veio de sangue. Eu acho que isso aí é uma vocação. A gente não pode dizer que não. A gente temos que gostar de estar aqui, isso é uma verdade. Não é uma vida fácil, mas meu pai e minha mãe foi uma das pessoas que pelo que eu vi eles fazendo, eu senti a vontade e também a vocação de poder ajudar o povo. Me diga um lado bom e um lado ruim da política. Martins, o lado bom é porque todo dia podemos ajudar cada vez mais o município onde eu nasci, fui criado, né? Você poder ajudar o próximo, estando dentro da política. E o lado ruim, Marquinhos, que muitas vezes é a falta de reconhecimento. É muito difícil, a gente faz, mas a falta de reconhecimento muitas vezes magoa a gente. Como é que você avalia o seu desempenho parlamentar, mesmo sendo um vereador de primeiro mandato? Marquinhos, eu posso dizer que eu vim... Meu pensamento de quando ganhar essa política, muita gente dizia que eu ia mudar, mas não mudei. Continuo a mesma pessoa. Claro que a gente agora os trabalhos aumentaram, né? E eu posso dizer que eu vim para fazer diferente. Então eu estou tentando fazer o trabalho mais do que seja o trabalho de vereador. Então pode dizer que o meu empenho parlamentar está ótimo, né? Pelo que eu já acompanhei a política, pode dizer que está ótimo. Ouvir essa frase, vereador não trabalha, qual a sua defesa? Marquinhos, essa frase a gente sempre escuta, né? Escutei muito antes de ser político e escutei muito agora, recentemente, mas pode dizer que esse não é o meu caso, porque sim, trabalho, todo dia a gente acorda com soluções para ser resolvida do município, então eu corro atrás e eu posso dizer que sim, um vereador trabalha, pelo menos eu sim, né? A política já lhe fez chorar, Jackson? Em que momento? Sim, eu acho que em 2016, quando o meu pai sempre foi na política e pelo todo o trabalho que ele fazia, fez chorar assim quando ele perdeu. Pela falta de reconhecimento. E sim, aquele momento, pela força maior, ele acabou perdendo a política. Então, naquele momento eu chorei. Chorou na frente dele, sozinho? Como foi esse momento? Chorei sozinho, Marquinhos, porque eu sou o tipo da pessoa que eu posso estar com o problema do mundo que for, mas eu sempre sei resolver os meus problemas e quando eu estou com a vontade de chorar, eu vou ali para aquele cantinho e fico chorando mesmo, sozinho, sem levar problema para ninguém. Você concorda comigo que ser forte cansa? Demais. Posso dizer que cansa a gente demais. A gente tem noites que eu costumo até dizer aos meus amigos que tem noite que a gente dorme cansado, não fisicamente,
mas emocionalmente é muito cansado. É como se você carregasse um peso nas costas e não poder dizer a ninguém, né? Como é que você lida com os ataques nas redes sociais? Nós estamos num momento político muito tenso no país, onde algumas pessoas confundem liberdade de expressão com discurso de ódio e outras confundem opinião com ameaças. Como é que você lida com as críticas em relação a você? Marquinhos, eu acho que tenho certeza que quando a gente entra nessa vida política, a gente temos que saber lidar com críticas. E essas críticas, elas nos ajudam a fazer um mandato melhor, muitas vezes. Então, para mim, eu já vivi isso, 28 anos, né, como eu disse, e eu sei aceitar críticas. Eu posso lhe dizer que eu sei aceitar críticas e sei escutar. Às vezes a pessoa chega com um pouco mais grosso, eu tento acalmar, porque é a vida que eu escolhi. E eu gosto, é como você disse, quando você tem a vocação, tudo fica mais fácil para você poder fazer um bom trabalho. Bem, como é acordar no dia seguinte após a eleição e não ter sido eleito? Já visto que você foi candidato de oposição em tempos passados. Como é a sensação do dia seguinte, Jackson? É de dever não cumprido, né? A gente fica... serve muitas vezes, é o que eu costumo dizer, tudo que vem na vida da gente serve de lição, serve de aprendizagem. Então, às vezes você vai ter que parar para pensar o que você errou, o que você pode melhorar para poder chegar no objetivo. Numa crítica, o que é que você não tolera? Marquinhos, não posso nem responder, porque graças a Deus, mesmo antes de ser político e sendo político, eu nunca recebi uma crítica que eu não tolerei, né? Sem citar nomes, você tem algum desafeto político? Marquinhos, eu posso dizer que eu não tenho, porque eu não guardo mágoas no coração, mas acredito que eu tenho pessoas que têm desavença comigo, mas da minha pessoa eu não tenho desavença com ninguém. Eu sei que você é um político paz e amor, da boa vizinhança, pacífico, mas você também sabe atacar, ser feroz, agir. Marquinhos, eu não sei, eu não tenho essa maldade de passar. Uma coisa que eu aprendi dentro da minha casa, com meu pai e minha mãe, nunca passar por cima pra gente conquistar as coisas, nunca passar por cima de ninguém. Então, conquistar com trabalho, e é isso que eu faço. Eu conquisto os meus objetivos com muito trabalho. Jackson, você é um político que tem ciúme dos seus eleitores, tipo, quando você abre o Instagram, o Facebook, você vê aquele eleitor seu, fiel, aquela liderança, abraçado com outros políticos, almoçando em alguns locais. Você sente ciúme, honestamente falando, ou você lida numa boa? Marquinhos, então não. Acredito eu que quando a gente faz um trabalho bem feito, a gente tem que confiar no nosso trabalho. Então, para mim, eu confio muito no meu trabalho, sei da minha capacidade. Então, acho que ali uma foto não... Como eu vejo muitas confusões de político com seus eleitores por causa disso, não é o meu caso. Acho que temos que confiar no trabalho da gente. Esse ciúme, ele pode até se justificar, certamente porque o político deve estar em falta com aquele eleitor e ao ver ali não se sente tão seguro. Então, quando você está em dias ali com o seu eleitor presente na vida dele, isso é o que lhe dá a segurança de não sentir ciúme do seu eleitorado. Com certeza, Marquinhos. Como eu sou uma pessoa que eu ando, eu sempre estou em contato com meus eleitores, eu de maneira nenhuma sinto ciúme, né? Eu acho que o trabalho sendo bem feito, ele não tem não tem perigo da pessoa sair. Ele pode até sair, mas é como eu sempre digo, se ele for para fazer alguma coisa, ele vai fazer ou com a foto ou não, lá na frente ele vai fazer. Então, dessa maneira eu fico bem tranquilo. Se você tivesse o poder da caneta nas mãos, entre os projetos ou requerimentos que você já apresentou na Câmara, qual projeto ou requerimento você executaria? Marquinhos, todos.
todos os meus projetos de lei, de indicações, meus requerimentos, né, asfalto, calçamento de ruas. Porque assim, quando a gente traz uma demanda, um requerimento, um projeto para essa casa, é de extrema necessidade. É quando a gente escuta o povo e a gente sabe que é a necessidade do povo. Então, todos eles, posso botar todos, eu dava a canetada. Quem é a sua referência na política e por quê? É um exemplo, é uma referência, é um símbolo importante? Meu pai. Pode dizer que dificilmente a gente pode dizer nessa vida política existe pessoas de palavra, pessoas de bom caráter. Isso aí é uma coisa que cada vez mais o eleitor está ficando desacreditado da política pode dizer, por grande maioria dos políticos, de enganar o povo, né, de não fazer o trabalho que é do legislativo. Mas eu posso dizer que meu pai foi uma pessoa que a gente via o que ele falava, ele era um homem de palavra, era um homem que sabia dizer a verdade, né? E foi uma coisa que ele passou para mim quando eu entrei na política. Ele disse: nunca engane ninguém, porque se você não gosta de ser enganado, não engane os outros. Se dá para você fazer, você diga que dê, mas se não dá também, você diga que não dá, porque você também não adianta você dizer que vai fazer e lá na frente a pessoa está achando que você está enrolando ela. Ninguém aqui gosta de ser enrolado, nem eu, nem ninguém. Então a gente temos que levar isso para a política. Qual o sonho que você pretende ainda realizar na política? Trabalhar muito por esse município, né? A gente poder chegar onde a gente possa fazer. O meu pai tem o legado dele, deixou, e que eu possa também fazer o meu legado e possa deixar um legado de muito trabalho e muitas conquistas para o povo do Eusébio, do nosso município. Qual o momento mais difícil já vivido na política? Os 2 primeiros meses de ser vereador foi bem difícil. Pode dizer que o meu telefone não parou, né? Todo mundo... E ser político é como eu costumo dizer, não é fácil. As pessoas às vezes acham que a gente temos o poder de resolver tudo, mas não é desse jeito. Às vezes a gente fica até com... A gente resolve 3 coisas, na quarta não puder resolver, a pessoa já fica com raiva. Mas às vezes eu tento explicar que o vereador ou o político, ele não pode resolver tudo que a pessoa demanda, né? Porque a gente não tem condição. Então isso deixa a gente bem triste, né? Bem magoado. E qual o dia mais feliz já vivido na política, mesmo sendo tão jovem? Primeiramente, quando eu fui eleito, né? Foi um dia feliz. Eu tinha plena certeza do meu trabalho tinha sido bem feito e eu esperava a vitória, que a gente temos que entrar no jogo para ganhar, ninguém entra no jogo para perder. E quando a gente se conquista alguma coisa, então quando a gente pode ajudar, a gente entra num caso, vamos dar um exemplo, de saúde de uma família, e lá na frente a gente pode ajudar ela até o final para que ela tenha conquistado e conseguido tudo que foi demandado para a gente. Isso aí causa a gente uma felicidade. E a quem fica, para encerrar nossa entrevista, o seu muito obrigado. Primeiramente a Deus, né? Sem Ele, a gente não estaríamos aqui, primeiramente. Segundamente, meus eleitores, por ter confiado em todo o meu trabalho, confiado em mim, e agora eu posso dizer que estão vendo todo o meu trabalho. E tudo que eu faço todos os dias é pensando nos meus eleitores e no povo em geral, porque eu costumo dizer que quando você ganha para vereador, você não passa a ser mais o vereador só daqueles que votaram em você, e sim do município inteiro, né? E meu pai, minha mãe, minha família, minhas irmãs, minha esposa, meus filhos, que tive todo um apoio sempre, né? Também ao Dr. Acilon, ao Paulo César Feitosa, que foi uma pessoa que confiou no meu trabalho, né? Enxergou em mim aquele potencial. Posso agradecer também a ele e
E muito obrigado. Só tenho a agradecer. Bem, gente, conversei aqui com o Jackson Abreu, jovem vereador aqui da Câmara Municipal de Eusébio, que falou um pouco sobre suas experiências, sua trajetória. Quero lembrar que essa rodada de entrevista vai ser aberta a todos os vereadores aqui do município do Eusébio, onde você que está aí do outro lado vai poder conhecer um pouco mais. Quero lhe agradecer por essa oportunidade de falar um pouco sobre a sua vida e principalmente sobre a sua atuação parlamentar. Até logo mais. Quem marca o nosso tempo faz História Notícia, passa por aqui.